Graça e paz, mulheres segundo o coração de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo dessa série de estudo Deus usa as coisas quebradas. Então nós vamos seguir adiante e espero que esse vídeo encontre desfrutando da bondade e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois elementos muito parecidos, vaso de alabastro e os cântaros quebrados. O primeiro vaso de alabastro está no Evangelho de Marcos, Evangelho de João também, em Marcos, capítulo 14, versículo de número 3, que nos diz assim: E entrando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E lá em João, Evangelho de João capítulo 12, também nos informa que essa mulher foi Maria e que ela trouxe o vaso com esse unguento de alto preço e que esse unguento ele inalou por toda a casa. Então é interessante essa ação dessa mulher, queridas irmãs, porque Maria provavelmente era o que ela mais tinha de valor na casa dela, era algo precioso, algo caro, e ela simplesmente dá uma demonstração de desprendimento. Ela entrega, ela não está apegada aos bens materiais dela, ela não está apegada às coisas dela, mas ela simplesmente, tomando aquele vaso, ela quebra, Era um frasco selado, porque ele não podia evaporar o perfume daquele unguento, porque senão perdia a validade dele também. Então era muito bem fechado, selado, ele precisava ser quebrado para poder utilizá-lo. Então ela entregou para Jesus que estava presente, Ela fez um ato ali entregando, derramando, sobre ele e depois enxugando os seus pés com seus próprios cabelos. Foi criticada, inclusive, naquele momento pelos que estavam presentes. E ali então ele ela mostrando, o seu despreendimento, ela simplesmente teve que escutar, Porque o desperdício, Podia ter vendido isso e dado aos pobres, mas ali o Senhor Jesus afirma, a melhor escolha que ela fez no versículo de número 9 do capítulo 14, quando ele diz: Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então é o que nós estamos contando aqui, a ação desta mulher em relação ao que ela fez. O vaso precisou ser quebrado. Maria quebrou aquele selo e o perfume precioso do unguento encheu aquela sala. O vaso tipifica os nossos corpos, E o perfume dentro dele, a presença de Cristo em nós. O que o apóstolo Paulo dizia, E que nós podemos dizer hoje: Cristo vive em mim. Então, Cristo está dentro de nós e precisa ser exalado, Ele precisa, esse perfume que está dentro de nós precisa ser exalado, mas ele não será exalado se o vaso não for quebrado. Assim também é conosco, querida irmã. Para que o perfume de Cristo seja espalhado, precisamos ser quebrantada, e inteiramente submissas à vontade do Senhor. Um pastor da Inglaterra, uma vez, pastor Meyer, ele precisou entregar as chaves do seu coração numa oração feita diante de todos, quando ele recebeu a visita de uns jovens na sua igreja. Então ele ficou impressionado com a alegria que aqueles jovens tinham. Inclusive era Hudson Taylor, Carlos Studd, e eles estavam na igreja desse pastor. E então ele fez uma oração porque ele queria aquilo que ele estava vendo naqueles jovens, E Carlos Studd disse: Eu não tenho nada, eu não possuo nada que Jesus não possa tê-lo. Então ele disse: como é isso? Como eu posso ter isso? Porque ele vivia numa posição de pastor, era escritor, mas ele não era feliz. Então ele teve que fazer uma oração de entrega ao Senhor, e entregando o chaveiro do seu coração, das chaves do seu coração, ali naquela oração de joelhos, ele ouvia uma voz dizendo: você entregou tudo?
Ele disse: entreguei, Senhor, menos uma chave pequena de um pequeno compartimento do meu coração. É uma coisa pessoal que não precisa da sua interferência. E o Senhor Jesus, o Senhor falou ao coração dele: meu filho, se você não pode entregar tudo o que você tem, então você não confia em mim. Então, querida irmã, Maria confiou no Senhor, por isso que ela entregou aquilo que ela tinha de precioso dentro daquele vaso de alabastro. Mas o vaso precisou ser quebrado, ela precisou ficar sem aquilo. Ela se desprendeu, ela deu, ela ofereceu o que ela tinha, talvez até de melhor, para o Senhor Jesus. Então, o vaso precisa ser quebrado, precisamos estar submissas à vontade do Senhor. O que será? Qual é a chave que o Senhor quer? É a chave do nosso coração, mas não é de apenas 1, 2 ou 3 compartimentos do coração, senão de todo o coração. Interessante. E o segundo elemento desse nosso encontro hoje são os cântaros quebrados, que está lá no livro de Juízes, aquela passagem com Gideão, também muito conhecida, a passagem de Gideão, quando Gideão é instruído pelo Senhor para convocar apenas 300 homens, 3 esquadrões de soldados, de homens, né? E ali no capítulo 7, versículo 20, diz assim: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas que tocaram e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Querida irmã, que armas foram essas pedidas pelo Senhor? A maneira do Senhor trabalhar não é a nossa maneira. E as orientações a Gideão era isso, era poucos homens, cântaros nas mãos, dentro desses cântaros vazios, cântaros, e dentro desses cântaros tochas, luz, e na outra buzinas. Então a orientação foi seguida, e no momento oportuno, exato da ordem do líder, aqueles homens precisavam quebrar os cântaros para que as luzes fossem vistas e as buzinas na outra mão serem tocadas para que eles vencessem aquela batalha. Dependia, né, dos instrumentos que eles tinham na mão, dependia da submissão, da entrega, né, da obediência, exatamente de obedecer a voz e a orientação do Senhor que foi dada a Gideão. Então, aqueles homens seguem as orientações, né, e ganham aquela batalha, mas os cântaros precisaram ser quebrados para a luz aparecer. E, queridas irmãs, não seriam aqueles cântaros tipificando os nossos corpos, né, e aquelas tochas, a vida de Cristo em nós? Mas os cântaros precisaram ser quebrados. Querido, uma vez perguntaram para George Muller qual era o segredo do trabalho dele. Ele respondeu o seguinte, que quando ele morreu para o próprio George Muller, ele viu então Deus, a luz do Senhor, sobressair sobre ele. Quando morreu as vontades, os desejos dele, quando morreu as opiniões, as censuras, né, de pessoas, as preferências deles, os desejos dele, quando tudo isso morreu e ele se esforçou para unicamente ter a aprovação de Deus, aí então Deus o ajudou a ter sucesso em tudo aquilo que ele estava fazendo para o próprio Senhor. Mas o cântaro precisa ser quebrado, né? O cântaro precisa ser quebrado para a luz sobressair. Uma vez, o irmão fundador da Aliança Pro Evangelização das Crianças, a APEC, o Mr. O, mais conhecido como Mr. O, Jesse Overholtzer, ele disse uma frase para o Senhor assim, desejando que o Senhor pudesse usá-lo e abusá-lo para a salvação das crianças em todo o mundo. E nós vimos os resultados desta oração, desta entrega, né, desse homem que era obstinado. Ele ficou conhecido como um homem obstinado, mas ele disse isso, essa oração diante de Deus, né, diante do Senhor,
que queria ser usado e abusado. E nós vemos resultados, já vemos os resultados desta oração atrás desse vaso, desse cântaro quebrado, né? Milhões, milhares de crianças, né, sendo alcançadas pelo Evangelho depois que esse homem orou, crendo na salvação das crianças. E a fé que existe, né, praticamente no mundo inteiro, porque um homem deixou ser usado e abusado, seguiu as orientações do Senhor. Querida irmã, quer você fazer também uma prece como essa, uma oração como essa? Quer você deseja pagar um preço como esse? Né? Você está pronta para ser mal interpretada, criticada, né, pelas armas que você vai usar na batalha da vida, né? Está disposta a viver simplesmente para Cristo? Então você precisa deixar o seu cântaro ser quebrado e o vaso de alabastro quebrado. Então, o perfume de Cristo precisa exalar através da sua vida e da minha vida, e a luz de Cristo precisa brilhar através de nós. Mas para isso, o vaso precisa ser quebrado e o cântaro precisa ser quebrado. Que Deus possa, né, ter a oportunidade de que esses vasos, né, e esses cântaros sejam quebrados para que o perfume de Cristo exale através de nós e a luz de Cristo também brilhe através de nós. Por quê, irmãs? Porque Deus usa as coisas quebradas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.